de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 8, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Atos capítulo 8, aleluia. Versículo de número 12, glória ao nome do Senhor. Amém, nos diz assim a palavra do Senhor. E como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos, ou melhor, estava atônito. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus e te agradecemos pela sua palavra, por essa oportunidade, por esse dia, Senhor, somos gratos a ti, louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome. Pai, queremos aqui, aleluia, liberar o nosso coração, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade para o ministrar, para o agir, para o operar em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Somos gratos por essa liberdade, oportunidade, e eu quero aqui, Senhor, em teu nome, anular, cancelar todos os decretos do reino das trevas, toda a influência maligna, eu quebro agora na autoridade e no poderoso nome de Jesus, e no poder e na autoridade desse nome, eu declaro falência a todas as obras, todos os propósitos, todos os intentos malditos, pelo poder e pela autoridade que está no nome de Jesus. E em nome de Jesus eu declaro liberdade aqui nesse lugar, liberdade sobre cada vida, liberdade sobre todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor, assim oramos, em nome de Jesus, e pedindo e te agradecendo. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, talvez você não percebeu o que nós lemos aqui, lá inicialmente, o versículo de número 12. Aleluia. Nós sabemos que Samaria foi a primeira região, cidade, né, fora de Israel, que estava recebendo o Evangelho. E houve, né, uma dispersão, houve, né, uma perseguição na igreja, e a igreja então começou a se despertar e começou a anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, anunciar o nome de Jesus fora de Israel, né? Os apóstolos estavam muito, né, centralizados ali em Israel, né?
E Israel, ele tinha um problema. Deus, ele queria impulsionar os apóstolos, impulsionar os demais. E nós sabemos que esse Filipe era um dos 7 diáconos, né, que foram ordenados, né, para o serviço, né, de servir as mesas. Mas como, né, foram dispersos, muitos deles, apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém, né? Eles tinham um lugar específico onde eles podiam se manter ali praticamente escondidos, que viviam escondidos, né? Então, Filipe, ele vem a Samaria, ele começa a pregar, e o texto de versículo 12 que lemos, aleluia, a palavra fala que o coração da mensagem de que era pregada é muito importante, porque hoje, né, no meio daquilo que chamam cristianismo, irmãos, se todos entendessem, fosse pregado esse centro aqui, aleluia, esses tópicos aqui mais importantes, haveria muita vida na igreja, haveria muita presença de Deus no meio dessas igrejas, haveria muita essência de Deus no meio dessas igrejas, porém não existe. Por quê? Porque aqui o que Filipe, em essência, ele pregava, era acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E se batizavam tanto homens como mulheres. Depois nós vamos voltar aqui. É interessante perceber, irmãos, que quando Jesus ele estava aqui no seu ministério terreno, quando ele estava atuando, né, no seu ministério como filho de Deus, como ungido de Deus, ele praticamente não pregou sobre o reino de Deus, mas ele atuou como um rei. Ele reinava sobre circunstâncias, sobre situações, sobre problemas, sobre dificuldades, sobre oposições, e ele reinou, né? Então ele estava mostrando como se reina. Ele estava, né, padronificando, né, um padrão de reinar, de como reinar, de como subjugar o reino oposto, o reino das trevas, o reino do inimigo, o reino das doenças, o reino das enfermidades, o reino dos espíritos malignos. Então ele reinava. Então ele não falava muito sobre o reino de Deus, mas em algumas ocasiões esporádicas ele falava, mas quando a palavra fala ali no livro de Atos, capítulo 1, quando ele ressuscitou, que ele esteve com eles por 40 dias, e eu quero que os irmãos olhem lá atentamente, qual foi o ensino principal após a sua ressurreição, seu ensino principal, aleluia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, no capítulo 1, aleluia, no versículo 3, a palavra então nos diz assim, aleluia, Atos capítulo 1 e versículo 3, aleluia, aos quais também depois de ter padecido, né, depois de ter realizado a redenção, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, aí é a questão. Como é que Jesus podia falar que ele é o reino do Espírito? Como que ele poderia falar do reino do Espírito a quem estava na carne? Aos homens caídos. Então ele apenas tinha que reinar, ele apenas tinha que dominar, ele apenas que tinha que atuar como alguém do reino, como um rei, entende? Mas quando ele estava ressurreto, aqui no caso, quando ele estava vivo, né, eternamente vivo, quando não estava mais na forma humana, quando não estava mais habitando no corpo falível, no corpo caído, no corpo mortal, mas no corpo ressurreto, então ele falava do reino de Deus, até porque agora eles já olhavam para ele, né, não mais como um homem, mas como ressurreto, como filho de Deus, como alguém que a morte não pôde detê-lo, não pôde prendê-lo, mas alguém
aleluia, que verdadeiramente venceu o poder da morte, que aniquilou o poder da morte, aleluia. Como ele também disse no livro de Apocalipse, capítulo 1, eu sou aquele que fui morto, mas eis que vivo para sempre, e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Tem a chave, quer dizer, tem a autoridade, porque ele venceu a morte, porque ele venceu o inferno. Aleluia. Então Jesus, ele ensinou mais, ficou nesses 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus, porque ele estava dentro já da condição ressurreta, aleluia, e porque também o reino de Deus, aleluia, também já tinha impacto nos corações. Até então, irmãos, tudo que Jesus fazia, falava, muitas coisas eram totalmente inalcançáveis para aqueles que seguiam eles. Eram praticamente inalcançáveis. Por quê, irmãos? Porque o reino do Espírito não estava, só estava somente sobre Jesus e não sobre as pessoas. Hoje o reino de Deus está totalmente acessível a todos. O reino de Deus hoje está liberado para todos aqueles que abrem seus corações. Aleluia. Note uma coisa, irmãos, lá em Lucas 24, quando Jesus ele ressuscitou, então, aqueles 2 discípulos indo caminhando, no sentido de Emaús, quando ele começou, se apresentou ali, se encontrou com eles, mas não fez com que eles não conhecessem ele, e ele perguntou o que ele estava falando sobre morte, ele estava falando sobre dor, ele estava falando sobre frustração. Eles estavam querendo que ele remisse Israel, libertasse Israel do cativeiro romano. E aí então, irmãos, ele pega e começa, que palavras são essas que vocês estavam trocando no caminho, que estavam conversando no caminho? Ah, tu és um peregrino, um estranho, não sabe as coisas que aconteceram nesses dias. E ele disse, quais? A do que diz respeito a Jesus de Nazaré, que foi um homem poderoso em palavras e obras. Foi poderoso em palavras e obras, não era mais para eles. Porque na mentalidade, no alcance natural deles, Jesus era morto. Jesus estava morto. Mas aí, querido, Jesus ele começa a falar, honestos e tardos de coração para crer em tudo isso que os profetas disseram, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória, começando por Moisés, que Moisés escreveu os primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, escreveu os 5 primeiros livros, aleluia, Moisés, e pelos profetas falava tudo que dele se encontrava nas Escrituras, e depois de eles terem conhecido ele, aleluia, ele desaparece e então eles comentam um com o outro, aleluia, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos abria, nos revelava as Escrituras. Então agora, porque Jesus já estava, aleluia, na vida ressurreta, o poder da ressurreição, o poder da vida, o poder desse reino já era, aleluia, alcançável, já atingia o coração do homem. Jesus esteve por 3 anos, irmãos, caminhando com esses homens, mas o que tocou dentro deles? Nada entrava dentro deles, irmãos, porque o reino de Deus não estava liberado para eles. Mas agora o reino de Deus, irmãos, já era chegado. O reino de Deus já estava aqui. Então agora Jesus falava e o coração arde. É por isso que quando nós pregamos uma palavra, irmãos, ou se ouve uma palavra que tem revelação, que tem direção, que tem inspiração do Espírito Santo, aleluia, o coração ele arde, o coração ele queima, aleluia, mas não é somente para queimar e para arder, amém? É para receber a palavra, é para estabelecer a palavra em nossa vida e em nosso coração. Amém, meus irmãos? Aleluia. Jesus, ele falou algo muito interessante, irmãos. Ele falou, aleluia, lá em João capítulo 14, ele falou que aquele que cresce nele, ele falou isso lá no cenáculo, na particularidade com os discípulos,
que aquele que cresce nele faria obras maiores do que ele. E não é obras, irmãos, em quantidade de milagres. Por quê? Por que não é? Porque João ele fala que não haveria livro no mundo para descrever os milagres que Jesus operou. Mas agora, nós encontramos aqui em Samaria acontecendo algo que não aconteceu quando o próprio Jesus ele teve em vida humana em Samaria. Samaria, né, ali foi visitada por Jesus quando ele encontrou-se com a mulher samaritana no poço de Jacó. Então aí Jesus, né, aleluia, se revela como Messias para ela, fala sobre a vida dela, não julga ela, aleluia. Mas ele pede, né, que ele vai lá, que ela vá, chame seu marido e volte. Aleluia. Ela tinha vindo buscar água, estava ali perto do meio-dia, ele estava cansado, mas ele não andava pela carne, né? Eu falei sobre isso aqui ontem, né? Quem anda pela carne, tudo é ruim, tudo é pesado, né? Todo mundo quer seu descanso, seu conforto, né? Se fosse, né, um chamado cristão nos dias de hoje, naquela circunstância, eles não iriam nem mesmo querer saber da mulher samaritana. Eles iam querer saber do descanso, eles iam querer saber de esperar os discípulos chegarem com a comida, comer, beber, tomar seu banho, se refrescar, tomar uma água lá do poço e ir embora descansar. Mas Jesus, irmãos, ele andava guiado pelo Espírito, não pelo comando da carne, não dominado pela carne. Amém? Amém? Aleluia. Então aqui, irmãos, nós vemos algo que a mensagem, o centro da mensagem que Filipe estava pregando em Samaria era sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é um reino de poder, irmãos. Ele é um reino poderoso, ele é um reino grandioso. E também ele falava, né, aleluia, relacionado ao reino, porque tem que falar em nome do rei, né, seria, voltando lá no livro de Atos 8, por favor, versículo 12, aleluia, se ele falasse a respeito desse reino, mas não falasse no nome do rei, desse reino, então seria totalmente ineficiente, não teria essência, não teria vida nem poder. Mas ele falava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Amém? Então ele falava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, que é o rei desse reino. É nesse nome que está o poder, é nesse nome que existe poder. E ali a palavra fala então, aleluia, na continuidade, que se batizavam tanto homens como mulheres. Se batizavam. Então aqui o reino de Deus, irmãos, estava o quê? Acontecendo, coisas maiores estavam acontecendo em Samaria. Aleluia. Por quê? Porque a palavra aqui, no contexto, aleluia, a palavra vai dizer o quê? Aleluia. No versículo 6... e até o versículo 8, diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque ouviam e viam, o quê? Os sinais. Por que tinha sinais? Por que o sistema religioso hoje não tem nenhum sinal? Por que ele não tem sinal? Porque ele não anuncia o reino de Deus e nem o poder do nome de Jesus, irmãos. Só vai ter evento e só vai ter movimento de homens, só isso. Mas aqui ele falava, prestava atenção no que Filipe dizia. Amém? O que Filipe dizia era importante, porque ele estava falando sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. E olha, consequentemente, como ele falava no poder desse nome, o reino das trevas, porque o reino de Deus estava sendo inserido naquela cidade, o reino das trevas estava abalado e acontecia muitas coisas. Versículo 7. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham,
clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então os espíritos malignos saíam por quê? Porque são agentes do reino das trevas. E o reino de Deus estava sendo anunciado. E o reino de Deus estava sendo estava subjugando o reino maldito das trevas. Então os espíritos malignos estavam como sendo comprimidos pelo poder do nome de Jesus e saíam. E as enfermidades saíam. E tem que sair, irmãos. E tem que sair. Para mim, irmãos, na minha fé, na minha concepção de cristão, de filho de Deus, não existe demônio grande, demônio pequeno, demônio médio, seja qual for a espécie de demônio. Para mim, ele é um derrotado, ele é treva e eu sou luz. O próprio diabo sabe disso. Quando nós temos a nossa identidade, irmãos, revelada na nossa vida, irmãos, para nós não existe diferença com o que lidamos. Amém? Tem gente que sente uma dorzinha na cabeça, uma dorzinha na coisa, a dor já vence ela. Manda essa dor maldita embora, irmãos, com a autoridade do nome de Jesus. Seja um agente do reino de Deus. Amém? Aleluia. Agora, falando sobre o reino de Deus, eu quero trabalhar esse texto aqui, que é muito importante nós entender. E eu quero ler uma palavra muito interessante, porque Israel, ele foi o povo que inicialmente Jesus pregou para eles, operou mais em Israel, porque o intuito de Jesus, ou de Deus, através de Jesus, era trazer o reino de Deus para Israel. Porém, Israel já se achava um reino estabelecido. Não precisamos outro reino. Que era o reino que eles não conheciam, que era o reino do Espírito. Então, em Mateus capítulo 21, e é muito importante nós observar isso, irmãos, porque Israel está na condição que está, porque Israel chora no muro das lamentações, só que não é para Jesus, né? Para restaurar com Jesus, para se redimir com Jesus, não, é para voltar a ter um templo e voltar aos mesmos sacrifícios da velha aliança. É só para isso que eles fazem, irmãos. Esperando o Messias deles. Mas aí, irmãos, o Messias que eles tanto esperam, vai um dia sentar melhor no trono e vai exigir a adoração deles. E eles, com zelo de Deus, como disse Paulo, aleluia, vão se negar a adorar, como diz também no livro de Apocalipse, e então vai haver o quê? Vão quebrar ali o acordo, a aliança, e aí vai haver uma grande perseguição, uma grande tribulação sobre Israel. Mas aí vai chegar a se cumprir a palavra que o próprio Jesus declarou em Mateus 24, aleluia, que eles aprenderão a chorar e a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aquele que foi rejeitado vai ser clamado, vai ser chamado. Mas aqui, nós vemos aqui, irmãos, Mateus 21, no versículo 43 até o 45, nos diz assim, aleluia, porquanto eu vos digo, falando aos judeus, ao povo de Israel, que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Vai ser outro povo. O reino de Deus foi ofertado a Israel, mas não foi aceito. Então foi tirado deles. Israel hoje não tem o reino do Espírito, eles têm o reino físico e estão lá brigando por ele, tentando recuperar o seu território, tentando novamente expandir suas terras que lhe pertenciam por direito, e estão lá comprimidos, estão lá naquela batalha, né? Mas agora por quê? Tudo por quê? Porque rejeitaram o reino de Deus. Tanto que o próprio Jesus falou, né, que eles se gloriavam muito nos tempos de Jesus, quando eles tinham seu templo lá, e aí Jesus declarou que não ficaria ali pedra sobre pedra. E aí aconteceu que 70 anos depois, né, o templo foi destruído. Então hoje não existe mais Israel templo,
Não existe mais os rituais, não existe mais as cerimônias. Não existe nem mesmo o sacerdócio, porque não tem tempo. Mas tem igreja brasileira, irmãos, pegando as leis de Israel e querendo fazer culto sobre as leis de Israel. De um povo que não recebeu o reino de Deus. De um reino falido, quebrado, que vai precisar ser restaurado e socorrido no momento da grande tribulação pelo próprio Jesus, que negaram ele, que rejeitaram ele. Mas deixe essa questão de lado, só para que os irmãos entendam aqui, vamos ler o contexto, versículo 44. E quem cair sobre essa pedra, falando sobre Cristo, né, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Versículo 45. E os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Então eles entenderam que ele estava falando de Israel, irmãos. Israel ia ficar quebrado, reduzido a nada. E aí eles queriam fazer algo com Jesus, só que não podia. Vamos lá, até o tempo determinado, 46. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então a intenção deles já era prender Jesus, mas não podiam, tinham medo do povo, né? Por aquilo, tudo que Jesus fazia. Amém? Mas vamos ver algo aqui interessante, até compartilhei com alguns irmãos aqui na sexta-feira, em João capítulo 9. E isso aqui vai ficar bem claro, irmãos, como também o povo de Israel ali rejeitava, mas também eu quero usar essa palavra porque isso também simboliza muito como quando pessoas estão dentro das igrejas e estão discutindo com a palavra. Estão discutindo, rejeitando a palavra, não se sujeitando a ela, não submetendo a ela. Irmãos, o princípio e a chave é, primeiro eu me submeter à palavra. A palavra é assim, então eu me submeto a ela. Deus que é assim, eu me submeto ao senhorio dele. Eu me coloco debaixo da autoridade dele. Irmão, isso é princípio. Olha o que aquele centurião de Cafarnaum falou para Jesus: eu sou homem debaixo de autoridade. E eu tenho homens debaixo da minha autoridade. E aqueles que estão debaixo da minha autoridade me obedecem, porque eu estou debaixo da autoridade. Em outras palavras, para que eu seja uma autoridade no reino do Espírito, eu tenho que estar debaixo da autoridade de Deus. E aí eu exerço a autoridade. Esse é o problema, que muita gente não tem autoridade na vida, irmãos. Mas vamos lá, em João 9 acontece algo muito interessante, e já vou adiantar o contexto, que é sobre a cura daquele cego de nascença. A cura do cego de nascença é algo muito interessante, porque vai falar também sobre o que Jesus queria mostrar sobre o seu reino, mas eles rejeitam, então também o reino também seria tirado deles. Aleluia! E a questão também de como as pessoas discutem, resistem à palavra de Deus, não se submetem à autoridade da palavra de Deus. Autoridade, a palavra autoridade vem de autor, aquele que falou a palavra, aquele que criou todas as coisas. Amém? Aleluia. Então a palavra fala, irmãos, que esse homem era cego, né? De nascença. E aí Jesus, ele faz algo bem interessante, porque Jesus, ele pega da sua saliva, pega terra, barro, e faz tipo um lodo, e unta, né, os olhos daquele cego, e manda que ele vá até o tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E quando aquele homem, né, Jesus, ele faz aquele lodo, passa nos olhos do cego, e levar o cego até o tanque de Siloé, e ele se lava, seus olhos se abriram. Isso era um sinal para Israel, irmãos, que Jesus era o enviado.
Irmão, Israel verdadeiramente ele não quis receber Jesus. João Batista falou dele, testificou dele, todos iam ter com João Batista. E João Batista enfatizou que era ele, mas eles não queriam, por presunção, por carne, por ter segurança em seu reino físico e rejeitando o reino espiritual. Muito bem, então isso aqui foi algo interessante, foi como um sinal, né? E aí aqui, aleluia, no versículo então, ele lavou-se, versículo 7, versículo 8, então os vizinhos, aqueles que que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é esse aquele que assentado mendigava, que estava sentado e mendigava? Porque tudo que um cego de nascença podia fazer era o quê? Pedir alguma coisa, irmãos. Porque ele nunca pôde aprender, ele nunca pôde trabalhar, ele nunca pôde estudar, ele nunca pôde nada. Ele só podia mendigar. E esse homem, irmãos, é uma figura do homem caído, que não consegue aprender, que não consegue, que não consegue atuar no reino do Espírito. É uma figura do homem caído. Mas aqui a palavra fala, aleluia. E aí ficou uma questão entre eles, irmão, que eles não queriam reconhecer o milagre. Então eles começavam, por exemplo, versículo 9, e uns diziam, é este, e outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Uns diziam, não é aquele cego que ficava sentado ali, porque ele era cego de nascença. Outros diziam, não é ele sim, ele é parecido. O olho dele não é mais branco agora, o olho dele agora está normal, ele está vendo. Mas é ele sim. E ele dizia o quê? Sou eu. Era eu que estava ali, eu que era cego. Sou eu. Aleluia. E diziam, ou melhor, versículo 10, diziam-lhe, pois como se te abriram os olhos? Vamos lá, vamos discorrer esse texto porque ele é muito interessante. E ele respondeu e lhes disse, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. E então fui, lavei-me e enxergo, e vejo. O homem chamado Jesus, ele começou chamando Jesus de homem, mas ele vai terminar chamando de Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora, interessante que ele fala, Ele fala como que aconteceu o seu milagre. E aí o que acontece? Disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. 13. Aleluia. E aí a questão dos judeus, irmão? Versículo 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Não podia fazer lodo no sábado. Não podia abrir os olhos de um cego no sábado. Era sábado. Sábado é de descanso. Tinha que deixar aquele pobre cego de nascença continuar naquela escuridão. Não podia abrir os olhos dele. E olha que interessante, irmãos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, versículo 15, como viram, como estavam enxergando. E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Ninguém podia fazer isso no sábado, para que vocês entendam, irmãos, segundo a lei. Mas Jesus, irmãos, ele não podia deixar de fazer o que ele fez por aquele homem. E eu posso afirmar, irmãos, ele fez intencionalmente para Israel. Porque Israel perdeu o coração da lei, que é o amor ao próximo. O amar a Deus sobre todas as coisas. Eles amavam o quê? As regras.
E não estavam ali felizes por aquele homem que deixava de ser cego, né? Que estava agora enxergando. Eles não estavam felizes com aquilo. E aí aconteceu o quê? Versículo 16. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Sinais, irmão. Eu falei, é o sinal que Jesus deu. E havia dissensão entre eles. Então, para os judeus, para a maioria ali, principalmente dos fariseus, ele não era de Deus. Ele não era de Deus. Eu estava em outras linhas, outras palavras, e estava dizendo que ele era o quê? Ele era de quem? Então havia uma dissensão entre eles. Tornaram, pois, agora vai entrar é interessante, irmão, porque quando Jesus abre os olhos físicos desse homem, de alguma forma Jesus ele também abriu algo para esse homem. E esse homem, irmãos, ele fala coisas muito interessantes para os cegos judeus, os cegos espirituais judeus. E é isso, irmãos, que esse contexto que eu queria apresentar para vocês é que essa discussão religiosa é o que muita gente fica muitas das vezes aqui discutindo na mente com a palavra, não aceitando ela de coração, não submetendo a autoridade da palavra de Deus na sua vida. Ficam discutindo e discutindo, eu acho assim, não é bem assim. Como disse o irmão Alisson aqui, nem tudo é espiritual, tudo é espiritual, irmãos. O carnal vai dizer que nem tudo é espiritual, porque ele vive na carne. Então, para ele, tudo é carnal, tudo é natural. Deixa ele viver como ele vive, irmãos. Mas viva você como Deus te chamou para viver. Amém? Aleluia. E aí a palavra, então, fala aqui: tornaram, pois, a dizer ao cego, ou melhor, aquele que era cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Olha bem, de homem passou a profeta. Já foi promovido Jesus na vida daquele homem, amém? Aleluia. Então eles perguntaram para ele é um profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais daquele, ou melhor, do que agora via. Então eles não creram nas palavras dele, não creram nele. Que Jesus, ele disse que Jesus era um profeta e abriu os olhos dele. Então não creram. E aí então chamaram seus pais. Vamos ver aqui, versículo seguinte. E perguntaram dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos, tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram, versículo 23, tem idade, perguntai a ele mesmo. É adulto, pergunte a ele. Então já os judeus já tinham, declarado ali que quem alguém falasse que Jesus fosse o Cristo, que fosse expulso da sinagoga. Ou seja, em outras palavras, Cristo já estava rejeitado por eles, irmãos. Cristo já estava rejeitado pelos judeus. Só queriam achar motivos. E aí, pois, agora é interessante, versículo 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego
Eles disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Ó, os judeus sabem tudo, né, irmãos? Falei sobre João 3, Nicodemo, né? Sabemos que é vindo de Deus, eles sabem. Sabemos que ele é pecador. Eles sabiam. Sabiam o quê, irmão? Não sabiam o que estava falando. Cegos espirituais. Mas disseram para o homem que tinha sido cego: olha, tu tem que dar glória a Deus, não dá glória para esse homem, porque nós sabemos que ele é um pecador. Nós temos que te avisar disso. Cuidado com ele. Cuidado com ele. Ele pode te fazer mais algum mal. Toma cuidado com esse homem. Ele pode te prejudicar de novo. Ele é um pecador. E aí então, irmãos, respondendo ele disse: se é pecador, não sei. Olha bem a lógica do que o homem responde. Respondeu ele, pois disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Uma coisa eu sei. Vocês não querem ver, mas eu sei disso. Vocês estão discutindo, chamando ele de pecador? Eu não sei disso, mas o que eu sei é uma coisa. Eu, havendo sido cego, agora eu vejo. Interessante, irmãos, porque isso vai falar também da cegueira de Israel. Versículo seguinte. Aleluia. E tornaram a dizer-lhes: o que fez ele? Porque eles queriam saber como que foi feito, o que não podia ser feito no sábado. Como te abriu os olhos? Não estavam felizes? Pô, que maravilha, teus olhos foram abertos, tu era cego de nascença, então é você mesmo. Que maravilha. Vamos fazer o ritual de agradecimento a Deus por essa cura. Não. Vamos continuar essa conversa, que está muito importante, essa audiência. Versículo 27. Respondeu-lhes: já vos disse, não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aleluia! Esse Jesus é maravilhoso, inspirou esse irmão que era cego e agora dá uma confrontada nos judeus. Ei, vocês já ouviram o que eu falei? Vocês querem ouvir de novo? Então vocês querem ser discípulo deles? Olha a resposta. 28. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. Continuação. Nós sabemos. Tudo eles sabem, irmão. Todo religioso sabe tudo. Você vai falar, irmão, com o religioso, irmão, ele não deixa de falar, porque ele sabe tudo, ele sabe tudo. Ele já foi da igreja, ele diz onde é que está aquela passagem na Bíblia, ele fala sobre aquilo que ele sabe, onde está registrado, ele sabe tudo. Mas ele não tem nada. Esse é o problema. Eles sabiam tudo, mas eles não tinham nada. Bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Eles não sabiam de onde ele era. Tudo é mentira, porque sabiam que ele era de Nazaré, sabia que ele era da região da Galileia, sabiam que ele era, só não sabiam que ele era do céu. Isso eles não sabiam, né? Versículo 30. O homem respondeu e disse: nisso, pois, está a maravilha, isso que está o admirável, que vós não sabeis de onde ele é e me abrisse os olhos. Vocês não sabem qual é a origem dele, ele não é nada, mas como é que ele me abriu os olhos? Como é que alguém que não é nada pode abrir os olhos de um cego de nascença? Nesse ponto está a questão. Vocês não sabem quem ele é? De onde ele vem? Mas como que ele me abriu os olhos? Versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve.
Deus ouve. Versículo 32. Desde o princípio do mundo, o cego dizendo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Primeiro cego de nascença, enxergando no mundo caído. E ainda sendo rejeitado pelos judeus, pelo povo da primeira aliança. Rejeitado. Esse povo estava sendo oportunizado a receber o reino de Deus. Nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Versículo seguinte. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha bem, então ele estava falando o óbvio para aqueles cegos. Se ele não fosse de Deus, ele não podia ter feito o que ele fez. Vocês não veem isso? 34. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado e queres nos ensinar a nós? E expulsaram-no. Expulsado da sinagoga. Mas para ele foi um grande privilégio isso. Porque aquela sinagoga, irmão, estava virada uma sinagoga de homens carnais, de homens racionais, de homens cegos. Foi um privilégio para eles serem expulsos daquele lugar. Eu daria glória a Deus de sair daquele lugar. Glória a Deus que eu saí do meio dessa máfia. 35. Jesus ouviu que eu tinha expulsado e encontrando-lhe disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? 36. E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Então ele chamou Jesus agora, primeiro homem, depois profeta e agora Senhor, para que nele creia. 37. Jesus lhe disse, tu já tens visto, é aquele que fala contigo. Tu já tens visto, tu já enxerga e agora estás olhando para ele. É ele que fala contigo. E, versículo 38, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Adorou o Senhor. Ele adorou o Senhor. Aleluia. Ele adorou ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo seguinte. Disseram-lhe, ou melhor, disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Que se acham, né? Eu sei tudo. Sabe o que? Nada. Vê tudo, vê nada. Mas aqueles que não veem, são oportunizados a ver. Amém? Eu vim a juízo, juízo é julgamento. 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? Estás insinuando alguma coisa para nós? 41. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Permanece. Então esse era o povo judeu, e esse povo judeu ali é uma figura também, né, daquelas pessoas que estão na igreja discutindo com a palavra de Deus, na sua mente, estão ali discutindo, questionando, rejeitando, estão ali, né, na carne, rejeitando, relutando com a palavra de Deus, não aceitando a palavra de Deus, e aí não consegue ter um avanço.
e aí não consegue ter um crescimento, e aí não consegue ter o amparo de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus em sua vida, a paz de Deus em sua vida. Então esse texto, irmãos, aqui que nos fala aqui, né, mais claramente sobre a rejeição dos judeus para com Jesus. E aqui Jesus fala que eles, né, se diziam, né, que tinham visão, que viam, então o pecado deles permanecia. Ou seja, permaneciam naquela escuridão, naquelas trevas, naquele lugar, naquele ambiente. Voltando ao livro de Atos, aleluia, de Atos 8. Então Jesus, aleluia, ele, né, foi anunciado, o reino de Deus foi anunciado, e o nome de Jesus foi anunciado por meio de Filipe em Samaria. E a palavra fala, irmãos, aleluia, glória a Deus, no versículo 8, versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. Havia uma alegria muito grande naquela cidade, irmãos. Uma alegria grande, por quê, irmãos? Porque o reino de Deus estava sendo pregado, e o reino maldito das trevas estava sendo subjugado. Porque estavam aprendendo sobre o nome de Jesus, irmãos. Jesus estava sendo anunciado naquele lugar, o Jesus vivo, o Jesus ressurreto, o Jesus verdadeiro, o Jesus bíblico. Aleluia. Mas aqui eu quero mostrar, irmãos, que acontece algo interessante, rapidamente, porque nesse acontecimento havia ali muitas maravilhas estavam sendo feitas, né? O reino de Deus estava sendo pregado, então o reino de Deus estava subjugando o reino das trevas. Amém? E o poder do nome de Jesus operando. Aleluia. Mas a palavra fala ali sobre algo que nos chama a atenção e nos remete a falar sobre isso. Versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade arte mágica, era um mago. Tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Versículo seguinte, olha só. A qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: esse é a grande virtude de Deus. Virtude quer dizer poder. Esse homem é poderoso, então ele tinha um tipo de poder demoníaco na vida dele. Ele tinha um tipo de poder demoníaco. Era um principado. Era um diabo, era um demônio muito grande, era um espírito muito mau. E aí Filipe teve que jejuar mais, orar mais e ficar meio, antenado, porque alguma coisa mal ele poderia lançar sobre Filipe. Essa mentalidade que o religioso tem, pobre religioso. Versículo 11. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Então Samaria era uma cidade que tinha sido iludida por esse mago. E ele era respeitado como um grande homem poderoso de Deus. Mas aconteceu que algo interessante, versículo seguinte. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava sempre o reino de Deus, no nome de Jesus, se batizava tanto homens como mulheres. Ou seja, agora houve algo que interessante, irmãos. Eu falo sobre pessoas que querem buscar o poder sem se submeter ao dono do poder. Isso é o que nós vemos no meio do sistema religioso. Eu quero explicar rapidamente sobre isso. E aí agora, irmãos, como ele estava perdendo o público, como ele estava perdendo os clientes, como ele estava perdendo os seus discípulos, seus seguidores, todo mundo estava indo para Filipe, ao que Filipe estava sendo pregando, o reino de Deus, o nome de Jesus. Aleluia. Aí vamos lá, versículo 13.
E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Olha bem, irmãos, esse homem ele tinha um problema muito grande. Porque ele se disse, né, crer, foi até batizado, mas o que acontece? Ele, na verdade, ele era um homem que, por ter aquele poder demoníaco que operava na vida dele, então ele gostava, era um homem que gostava de estar onde? Em evidência. Não era um homem que aprendeu o princípio do cristianismo, a ser humilde, a submeter, a obedecer. Então ele estava naquele ambiente ali, estava ali grudado com Filipe, porque ele estava vendo os milagres, estava atônito, estava admirado do que estava acontecendo. Porque o poder de Deus, irmão, sempre é maior do que o poder demoníaco. É isso que nós temos que entender. Mas vamos continuar só para que você entenda aqui o que eu quero falar. Aleluia. E aí os apóstolos, né, como já foi lido ali, vieram e aí impuseram as mãos, aleluia, né, para que eles recebessem o Espírito Santo. Veio Pedro e João, que estavam em Jerusalém, e aí eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora no versículo 18, olha interessante, irmãos, pessoa que não é tratada é muito complicado. Esse Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Bom, ele já tinha iludido o povo de Samaria todo, ganhava muito dinheiro com isso, então ele tinha dinheiro. Então ele pensou, pô, eu vou pagar esses homens aí, vou pegar esse poder para mim também. Eu quero poder, quero ser cheio do poder. Se tiver que pagar um pouco, eu pago. Né? E é isso, irmão, que o sistema religioso faz, irmãos. Quando alguém tem dinheiro, ele ganha status, ele ganha lugar, ele ganha tribuna, né? Aí as igrejas enchem, né, de poltronas aqui na frente, botam ali, colocam ali, né, aceitam-se ali. Homens cheios de dinheiro, mas vazios de Deus. Muitos deles são, infelizmente. Oferece dinheiro. Aquele pastorzinho lá, tem dinheiro, que bom, meu irmão, vem para cá, fez uma bênção, bem-vindo aqui nessa igreja. Versículo 19, dizendo, dai-me também a mim esse poder. O que ele queria, irmãos? Poder. Pessoa que quer sempre estar em evidência, irmão, humildade. Primeiro nós temos que aprender a se submeter, irmãos. Para que aquele a quem sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidados que o dono de Deus se alcança por dinheiro. Vem cá. Imagine se os pastores de hoje, irmãos, tivessem esse princípio. Eu quero teu dinheiro. Estás pensando em comprar alguma coisa com dinheiro? Alguma coisa que pela graça Deus nos dá com dinheiro? Teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, maldito. Quantos pastores se vendem? Negociam? Interessante, irmãos, até compartilhei sobre isso dias anteriores aí. Deus sempre me dá algumas revelações sobre pastores, não para me julgá-los, mas só para mim saber quem está aqui nessa região. E aí, uma vez Deus me deu um sonho sobre um pastor que ele fazia alianças, fazia manobras. Eu só estava compartilhando com o irmão Alice, que eu fui na casa da minha irmã, mãe do irmão Alice, e lá estava um parente deles lá, e ele estava dizendo, né, que ele esteve numa igreja, entre aspas, e o pastor tinha uma determinada igreja, que já tinha um determinado número de membros relevante. E aí o que aconteceu? E essa pessoa, esse primo segundo do irmão Alisson, né? Era um cara meio dinâmico, meio descolado. Cara, vamos ter que lançar alguma coisa, fazer alguma coisa. Vou te lançar na política. Tu vai ser candidato a vereador. E aí, né? Vou te colocar lá com algumas pessoas. Tu vai fazendo a manobra, fazendo a meio de campo. E aí, por fim, ele pegou e propôs isso para ele. Então essa pessoa pegou, né, foi
se interagir com os políticos ali para aprender, para entender, enfim, foi numa jornada. Só que no meio do caminho, o que acontece? O pastor que, né, direcionou ele a isso, pastor não, isso não é pastor, mas vamos usar o título dele, pastor, né? Pobre coitado. E aí o que acontece? Ele pegou, irmãos, no meio do caminho ali, o cara, né, já estava dedicado naquilo, e trabalhando, e aprendendo, e tal, e estava com aquilo lá, e eles, né, trabalhando, abençoando a igreja, abençoaram com isso, com aquilo, com som, todas as coisas, tal, e de repente, irmãos, no meio do caminho, aparece um outro candidato, com um grande poder aquisitivo, e faz uma proposta para esse pastor. E o pastor fala, não, a proposta é boa, é recusável esse dinheiro. É recusável esse dinheiro. Então é o seguinte, vamos esquecer o irmãozinho lá e tu vai ser o nosso candidato aqui. Aí fez reuniões secretas fora do irmão. E aí o irmão chegou nele e falou, vem cá, pastor, foi o senhor que me orientou, me direcionou para ser candidato da igreja. O senhor não vai me apresentar na igreja, não vai, né? Falar para a igreja que a intenção do senhor me colocar como vereador, né, para tentar apoiar a igreja, trazer recursos para a igreja, porque eu não posso, porque não sei o quê, bababá, começou a sair né, saiu de lado, se esquivou e tal, e deixou ele no vácuo. E aí depois essa pessoa descobriu que ele tinha feito uma aliança com esse outro vereador, e o outro vereador, né, a qual se elegeu daí na época, né? Foi eleito, tirou ali grande quantidade de votos daquela igreja. E aí essa pessoa falou comigo que ele ficou muito indignado com aquele pastor. Indignado. E ele veio assim, a vontade muito grande de ir lá pegar o pastor e aqui, ó. Pá! Chamar ele no peito, de homem para homem. Mas aí ele pensou, não, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar Deus cuidar dessa causa. E aí ele contou as consequências que esse pastor está vivendo hoje, apesar de que teve, né, um grandes estragos, muitas famílias separadas, casais naquela igreja. Naquela igreja não, naquela coisa, né, chamamos isso de igreja, aquela coisa religiosa, né? Então o que nós falamos muito, irmãos, é que essas pessoas que não nasceram de novo, que não se submeteram à palavra de Deus, não tem princípio de Cristo na sua vida, eles são negociáveis. Eles se negociam por dinheiro. Mas quando nós temos a riqueza de Deus, a graça de Deus em nós, irmão, nossos princípios são inegociáveis. Porque nós temos riquezas e valores eternos. Aqui ninguém negocia por causa de dinheiro, irmãos. São princípios inegociáveis. Eu só dei exemplo aqui, nem gosto de citar coisa, porque isso é uma coisa muito negativa, irmãos. Mas só porque me veio agora, porque me lembrei que foi agora recente, como é realmente o dinheiro e a intenção de lugar, de poder, né? De conquistar algo, está no coração de muita gente, e Jesus não está ali. Porque Jesus não pode estar, irmãos, aonde um coração não se rende para Ele. O coração não se abre para Ele. Ah, mas é pastor. Mas vai lá ver onde ele está agora, irmão. Não queira estar no lugar desse pastor. Lá numa cama gemendo. E aqui, irmãos, então fala que esse homem, então Pedro pega dar essa exortação, que todo homem que se preza, todo homem que tem a vida com Deus, ele vai o quê? Ele não vai negociar nada por dinheiro, irmão. E nada das coisas de Deus pode ser alcançado por dinheiro, porque todo dom de Deus foi pago pelo preço do sangue de Cristo. Amém? Tudo foi nos dado gratuitamente, mas houve um preço. E não foi valor de coisas perecíveis, corruptíveis, como dinheiro. Amém? Versículo 21. Aleluia. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. Olha o decreto que Pedro dá para ele. Tu não tens sorte nem parte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Mas ele já tinha crido, não tinha? Mas crido por qual intenção? Quantas pessoas, irmão, que por causa de alguém, ou por causa de quer uma atenção, quer um lugar, elas vão à igreja?
Por isso que o pastor ele tem que ter vida, ele tem que ter discernimento, tem que ter visão. Sem visão ele se corrompe. Falei aqui nas reuniões, sem visão e sem propósito está pego. Ele é uma pessoa negociável. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Versículo 22. Arrepende, pois, dessa tua iniquidade, teu pecado, e ora a Deus para que, se porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, o desejo do teu coração. 23. Pois vejo que estás em fel de amargura. Por que Pedro falou isso, fel de amargura? Porque ele estava amargurado. Porque ele tinha perdido o poder demoníaco dele, irmãos. Porque ele tinha perdido a clientela dele. O pessoal o povo de Samaria não queria mais as magias dele, queria o poder de Deus para eles. Queriam a presença de Deus, queriam sobre o reino de Deus e no nome de Jesus, irmãos. Vocês me entendem? Então por isso que ele estava em fel de amargura, porque ele estava... Porque ele tinha problema com poder, irmãos, grandeza. Tem muita gente assim. Quem não tem problema com grandeza, irmão, se ele tiver de ficar com um lugar, passar por um momento difícil, lugar pequeno, ele passa. Mas ele passa dando graças a Deus, glorificando a Deus, sendo grato a Deus. Amém? Aleluia. E também laço de iniquidade, quer dizer, né, amarrado pelo pecado aí. Amém? Aleluia. Versículo 24. Respondendo, porém, Simão Pedro disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Então ele pede para eles orarem, né? Para que os apóstolos orassem por ele, para que nada do que eles dissessem viesse a acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 25. Então vamos deixar aquele homem de lado, porque daí era ele que tinha que se arrepender, é ele que tinha que se converter, é ele que tinha que crer de verdade. Porque muita gente tem que crer de verdade, irmãos. Tem muita gente que... Você sai por aí pelas ruas, irmão, fala assim, ó, você encontra o cara todo quebrado, mendigando na rua. Eu conheço a palavra, irmão. Eu sei. Sabe? Mas tu vive. Saber é uma coisa, irmão. O diabo sabe de tudo, mas ele não vive. A palavra fala que ele crê e estremece, mas ele não obedece à palavra. Não se submete à autoridade da palavra. Então você encontra pessoas aí, irmão, eu era da igreja, conheço a Bíblia, mas o que tu vive? Estás vivendo dentro do princípio da palavra de Deus? Não, então tu não teme a Deus, não serve a Deus e não estás em Deus. Então o teu conhecimento, né, a tua condição e a tua vida, a tua distância de Deus, mostra o quê? Que a tua vida está separada de Deus. Então o teu conhecimento é vão para ti. É inútil para ti, é lamentável isso para ti. Tu és um cego e não se vê. E aí continuam eles, né? Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Anunciaram o Evangelho. Amém? Então eles voltando lá de Samaria, que né, Filipe continua lá, eles voltam e eles vão em muitas aldeias de samaritanos anunciando o Evangelho. E o Evangelho agora estava ali. O reino de Deus estava sendo pregado ali, o nome de Jesus estava sendo pregado ali. E é isso que a igreja, irmãos, a verdadeira igreja, ela tem que pregar. É por isso que quando nós pregamos uma mensagem como a nós pregamos aqui, irmãos, é tão difícil das pessoas entenderem o que está sendo falado aqui, o que estamos falando. Porque eles estão bem habituados a acostumar aquilo que o sistema religioso fala para eles. Tudo é sobre eles e nada é sobre Deus. Aí só cresce o ego deles e Deus não cresce, não pode crescer na vida deles. Vocês me entendem? Mas quando você abre o coração, você começa a ouvir a palavra de Deus e aceitar a palavra de Deus, Deus começa a crescer em você. A tua vida em Deus, a tua vida com Deus começa a crescer.
Você começa a crescer em Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.